Olá, amigos, um dia de muita paz para todos nós, a paz do Cristo. É sempre um motivo de muita alegria estarmos reunidos para estudarmos a obra Ave Cristo. Hoje, exatamente 3 de setembro de 2021. Retornando a nossa voz do radialista Augusto, que vai estar hoje conosco, junto com o nosso querido amigo Wesley e o nosso querido amigo nordestino, amigo, irmão Tarcísio. Aqui é o encontro dos sotaques desse nosso Brasil brasileiro. O povo diz, Constância, você tem sotaque? Eu não dei conta do meu sotaque. Eu tenho sotaque, gente? Nós temos, né? Fica mais carregado. Mais carregado. Bastante, é? Então, perdoem o sotaque da tia Conceição. Mas olha, vamos envolver o nosso querido amigo Augusto, que irá fazer a nossa prece de gratidão. Logo depois, a nossa querida Aramita, e ela vai fazer a nossa recapitulação. E assim, mestre amigo Jesus, aqui nos encontramos reunidos em teu nome, com o coração cheio de alegria, para relembrarmos os teus ensinamentos. E te rogamos que tu possa nos intuir, nos ajudando a internalizar esses ensinamentos e, acima de tudo, tenhamos essa vontade firme de colocá-lo em prática no nosso dia a dia. Obrigado, mestre, e fica conosco hoje sempre, que assim seja. No nosso último estudo, vimos do Quinto Varro e seu amigo Corvino, o irmão Corvino, embarcaram para a suposta missão de Varro e quando o barco estava distante e Corvino foi se deitar, Varro voltou ao convés e estava meditando e Flávio Súbrio o chama e diz a ele que deve um favor, que há muitos anos atrás o pai de Varro salvou a vida dele e que ele sempre quis devolver esse favor. E ele nunca pôde, mas hoje ele ia poder devolver. Aí o Varro não entende e ele explica que, na realidade, a viagem de Varro era uma armadilha que o Opílio tramou para matá-lo e ele estava ali estava querendo salvar a vida de Varro. Tá? E ele ia salvar a vida de Varro em honra, né, em homenagem ao que o pai do Varro tinha feito para ele. E ele diz para ele, né, que uma vida às vezes pede outra vida. E o Varro não entende muito bem o que ele quis dizer com isso ainda. E é bem aí que nós estamos. Então vamos lá, última frase. O moço Patrício ouvia a confidência, trêmulo de pavor. Mas, no instante em que o nome do amigo era pronunciado, fez um esforço supremo e inquiriu. Que ousas insinuar? Flávio Súbrio, entretanto, era demasiado frio para empolgar-se de compaixão. Embora desapontado com o sofrimento moral que impunha ao interlocutor, sorriu mordaz, ou seja, sarcástico, e aclarou. Ápio Corvino morrerá em teu lugar. Não, isso não. Clamou Varro sem forças para enxugar o suor da fronte. Fez menção de seguir até a popa apressadamente, mas Súbrio deteve-o murmurando. É tarde. Alguém já manejou um punhal. Então, ou seja, nosso querido Corvino foi assassinado. Varro, qual se fora ferido de morte, sentiu-se baquear. Reuniu, contudo, todas as energias que lhe restavam e ensaiou o impulso de arrojar-se para a câmara em que se instalara. Todavia, o assessor conteve-o de um salto, advertindo. Cuidado. Elcio pode observar-te.
É possível que o ancião esteja morto, mas se pretendes ouvir-lhe qualquer adeus, segue cautelosamente. Entreterei o comandante e os amigos por mais algum tempo e procurar-te-ei no aposento antes de conduzir Lúcio até lá. Nesse ponto da conversação, abandonou o companheiro a própria dor e afastou-se. O moço, contendo o pranto que se lhe represava no peito, arrastou-se a enlouquecer de angústia, até ao alojamento, onde Corvino, amordaçado, mostrava larga rosa de sangue na cobertura de linho alvo. Os olhos do ancião pareciam mais lúcidos. Cravou-os no amigo com a ternura de um pai a despedir-se de um filho querido antes da longa viagem da morte. Perguntou o quinto varro, libertando-lhe os movimentos da boca amordaçada. Quem foi o miserável que se atreveu? Sustentando o tórax com a destra rugosa, o velhinho esforçou-se e falou, porque sangrando, ele ali, o seu Corvino pegou as próprias mãos e colocou ali no ferimento, né, sustentando ali o sangue. E agora vamos ver esse último diálogo. Filho meu, por que encolarizar o coração quando precisamos de paz? Acreditas, acaso, que alguém nos possa ferir sem a permissão de Deus? Acalma-te, temos poucos instantes de entendimento. Mas o Senhor é tudo que eu tenho agora, meu benfeitor, meu amigo, meu pai. Clamou o rapaz, soluçando de joelhos, como se quisesse beber as palavras ainda firmes do ancião. Eu sei, varro, como te sente. Eu também reconheci, de pronto, em teu devotamento, o filho espiritual que o mundo me negou. Não chores. Quem te disse que a morte possa representar o fim? Muitos companheiros nossos já vi sobre a coroa da flagelação gloriosa. Todos partiram para o reino celeste, exaltando o mestre da cruz e, enquanto os anos me estragavam o corpo, muita vez indaguei por que razão vinha sendo poupado. Temia não merecer do céu a graça de morrer em serviço. Todavia, agora estou em paz. Tenho a felicidade do testemunho e, para acúmulo da minha alegria, tenho alguém que me ouve no limiar da vida nova. Eu sei que o diálogo é tenso, mas eu vou comentar esses dois itens, porque ele é longo. Quem foi o miserável que se atreveu? Então é aquele movimento a falta do perdão. Lembra que o varro é cristão. É a falta do perdão e a revolta em relação ao acontecido. Então, hoje a gente não diz quem te matou, quem foi o miserável, mas quantas vezes a gente está sempre querendo arrumar um culpado para algo. Não é verdade? Não, quem foi o miserável? O que faltou, né? Então, a falta do perdão, a falta da aceitação, a falta de entender realmente que tudo acontece na hora exata, com a vontade de Deus Pai. Filho meu, olha o carinho. Porque encolerizar o teu coração, encolerizar o coração, miserável, lembra? Falou miserável. Por que encolerizar o coração? Quando precisamos de paz,
Ou seja, você está vivendo um momento extremo. Você está frente a frente com o seu amigo que você considera um pai que está desencarnando. Ou seja, a situação já é ruim. Você ainda vai se encolerizar? E nesse momento precisa do quê? De paz. Acreditas acaso que alguém nos possa ferir sem a permissão de Deus? Quantos não se revoltaram contra o governo? Quantos não se revoltaram contra o sistema público? Quantos não se revoltaram com um determinado médico, um determinado enfermeiro? E a gente para pensar, não existe absolutamente ninguém que tenha partido dessa nossa pandemia sem a permissão de Deus. Porque Deus é Deus. Eu sempre repito e vou continuar repetindo. Conheço vários casais e vários irmãos que teriam tudo para desencarnar e não desencarnaram. Vários casais, e aqui eu tenho uma presente, que é a Ilma, em que um pegou e o outro não pegou. Como pode, dormindo na mesma cama, conversando pertinho? Então a gente percebe que nada acontece sem a permissão de Deus. O que nós temos que ressignificar na nossa cabeça é deixar de entender e de ver a morte como uma punição. De olhar para a morte como algo terrível. De olhar para a morte como uma sentença. Sentenciado está nós que permanecemos aqui, nesse rio de lágrimas. Quem partiu deu baixa na carteira. Se fosse um homem de bem, teria morrido. Lembra lá do Evangelho? Então quem foi, estava na hora de voltar para recomeçar uma nova história. E nós que ficamos aqui é porque ainda estamos enrolados com a lei. Nós temos coisas a fazer. Então nós não somos felizardos, nós somos enrolados ainda com a lei. Então aqui o Varro, quando olha, ele olha para o seu Corvino como se o Corvino fosse um pobre coitado nesse momento. Como se Corvino, nossa, que horror! Mas somos nós ainda, esse Varro de ser, né? Acreditas acaso que alguém nos possa ferir sem a permissão de Deus? Ou é uma expiação, ou é uma provação. Mas ninguém está no lugar errado e na hora errada. Se não é para acontecer, algo acontece para a gente não chegar nem na hora e nem no lugar. Acalma-te. Temos poucos instantes de entendimento. Eu estou morrendo aqui, tu vai querer discutir quem foi? Eu sei, Varro, eu não vou me ater à fala de Varro, eu vou direto ao Corvino. Eu sei, Varro, como te sentes. Eu também reconheci, de pronto em teu devotamento, filho espiritual que o mundo me negou. Não chores. Quem te disse que a morte possa representar o fim? É essa certeza dos cristãos que o Senhor Corvino tem que nos falta hoje. Por que a gente se desespera? Por que a gente sofre? Porque a gente não tem a certeza dessa continuidade. Não existe fim, existe retorno à vida verdadeira. Muitos companheiros nossos já vi sob a coroa da flagelação gloriosa, porque para esses cristãos era um ato de muita alegria ser sacrificado pelo cristianismo. Como ele mesmo diz aqui, olha, todos partiram para o reino celeste, exaltando o mestre da cruz. E enquanto os anos me estragavam o corpo, porque ele está envelhecendo, muita vez indaguei por que razão vinha sendo poupado. Todos os meus amigos foram ao testemunho, por que eu não fui? Temia não merecer do céu a graça de morrer em serviço. E o que o cristão quer hoje? O cristão quer barganhar com Deus.
Eu estou aqui, Senhor, eu sou espírita, viu? Eu estou fazendo caridade. Eu participo do estudo com a tia. Olhe lá, não me mande um sofrimento. Então nós invertemos totalmente. Enquanto o verdadeiro cristão quer se sacrificar pelo Cristo, nós queremos que o mundo se sacrifique por nós. Tia, o que seria hoje se sacrificar pelo Cristo? Deixa de atender o teu capricho pessoal e passa a atender a vontade de Deus, nosso Pai. Isso já é o sacrifício que Deus nos convida há milênios. Deixar de atender os teus caprichos pessoais é deixa de atender as tuas vontades e passa a servir o Cristo Jesus. Esse é o nosso sacrifício. Aqui o seu Corvino está fazendo isso. Ele não está se lamentando. Ele não quer saber por que fizeram isso com ele. Ele não está aí culpando o Varro. Por que você me trouxe? Se você não tivesse me trazido para cá, eu não teria morrido. Faz sentido? Todos partiram para o reino celeste, exaltando o mestre da cruz. E, enquanto os anos me estragavam o corpo, muita vez indaguei por que razão vinha sendo poupado. Temia não merecer do céu a graça de morrer em serviço. Todavia, agora estou em paz. Fui chamada ao testemunho. Tenho a felicidade do testemunho e, para cúmulo de minha alegria, tenho alguém que me ouve no limiar da vida nova. Não estou abandonada. Tem você aqui. O velho fez longo intervalo para recobrar as energias. Porque lembra que ele está aí, ferida aberta, sangue jorrando. E Quinto Varro, acariciando em lágrimas abundantes, acrescentou: Como é difícil resignar-me à injustiça. O Senhor está morrendo em meu lugar. Como podes crer assim, meu filho? A lei divina é feita de equilíbrios eternos. Não te revolte, nem blasfemes. Deus dirige, cabe-nos obedecer. Eu era pouco mais velho que tu, quando Átalo se foi. Despedaçou-se-me o coração, quando o vi marchando para o sacrifício. Antes, porém, de entrar no anfiteatro, conversamos no cárcere. Prometeu acompanhar-me os passos depois da morte e voltou a orientar-me nas horas mais aflitivas do ministério e nos dias cinzentos de tristeza e indecisão. Vejo e escuto-lhe a palavra junto de mim. Quem poderia admitir no túmulo o marco da separação para sempre? Não podemos olvidar que o próprio mestre regressou do sepulcro para fortalecer os aprendizes. Varro abraçou com mais ternura e aduziu: O Senhor tem fé e virtudes que eu estou longe de possuir. Doravante, sentir-me-ei sozinho. Onde situas a confiança em Deus? És moço, os dias amadurecem a experiência. Atende às instruções do mestre e nova luz brilhará em tua alma. Em Lyon, muitos de nossos irmãos relacionam-se com os mortos, que são simplesmente os vivos da eternidade. Em nossos ofícios, comunicam-se conosco e amparam-nos a cada dia. Em muitas ocasiões, nos martírios, tenho visto companheiros que nos precederam, recebendo que são perseguidos até sangue. Acredito, pois, que poderemos continuar sempre juntos. A igreja, para mim, não é senão o Espírito do Cristo em comunhão com os homens. Nesse instante, Corvino respirou com muita dificuldade, fitou no amigo os olhos calmos,
com mais insistência e ainda prosseguiu. Sei que te vejo relegado à solidão, sem parente, sem lar. Mas não te esqueças da imensa família humana. Por muitos séculos ainda, os servidores de Jesus serão almas desajustadas na terra. Nossos filhos e irmãos encontram-se dispersos em toda parte. Enquanto houver um gemido de dor no mundo, ou uma nesga de sombra no espírito do povo, nossa tarefa não terminará. Por agora, somos desprezados e escarnecidos no caminho do Pastor Celeste, que nos legou o sacrifício por abençoada libertação, e amanhã, talvez, legiões de homens tombarão pelos princípios do Mestre, que, sendo tão simples em seus fundamentos, provocam o furor e a reação das trevas que ainda governam as nações. Morreremos e renasceremos na carne muitas vezes, até que possamos contemplar a vitória da fraternidade e da verdadeira paz. Contudo, é indispensável amar muito para antes vencermos a nós mesmos. Nunca odeies, meu filho. Bendize constantemente as mãos que te ferirem. Desculpa os erros dos outros com sinceridade e pleno ouvido de todo o mal. Ama e ajuda sempre, ainda mesmo os que te pareçam duros e ingratos. Nossas afeições não desaparecem. Quem exercita a compreensão do Evangelho acende lume no próprio coração para clarear a senda dos entes queridos na terra ou além da morte. Tua mulher e teu filhinho não se perderam. Tornarás a encontrá-los em novo nível de amor. Até lá, porém, luta na conquista de ti próprio. O mundo reclama servidores leais ao bem. Não procure riquezas que o desengano enferruja. Não te prendas a ilusões e nem exijas da terra mais do que a terra te possa dar. Só uma felicidade jamais termina: a felicidade do amor que honra a Deus o serviço aos semelhantes. Muitas lições do nosso querido Corvino nesses momentos finais. E eu não poderia falar assim, nossa, quantas lições, e continuar lendo. É indispensável realmente nós irmos ponto a ponto, porque o que o senhor Corvino falou para Varro está muito presente, muito necessário no nosso dia de hoje. Eu era pouco mais velho que tu, quando Átalo se foi. Despedaçou-me o coração quando o vi marchando para o sacrifício. Ou seja, Átalo era cristão. E como cristão foi ao sacrifício. Então quando ele falou, eu já vi tantos irem ao sacrifício, e ele mesmo como um cristão dizia, poxa, mas não me chamou. Quantas vezes a gente não se revolta quando a gente está numa instituição, quando a gente está num trabalho espírita, e que de repente um filho nosso desencarna e a gente se rebela contra a doutrina e contra Deus? E dizer, por que Deus não protegeu meu filho? Então a gente não vê o movimento aqui do senhor Corvino se rebelando contra Deus ou contra o Cristo. Mas é aquilo, sabe, gente, que nos falta. Tia, você está fazendo uma apologia ao sofrimento? Não. A gente está falando sobre o sacrifício de si mesmo. E o que a gente tem que sacrificar? Que eu acho que é isso que nos falta realmente compreender. O Cristo Jesus ter feito aquele movimento de se entregar
para os judeus, para nós é um sacrifício. Para ele é um ato de amor. O trabalho que Paulo de Tarso fez de divulgar o evangelho, todas as vezes que ele foi preso, todas as vezes que ele foi apedrejado, todas as vezes que ele foi jogado sobre os lixos das cidades, para nós é um sofrimento, para Paulo, um ato de amor a Jesus Cristo. Então, para nós, é um sofrimento, é um sacrifício deixar de atender os nossos caprichos. É só isso, gente. Eu vou repetir milhões de vezes, mas o tema central é esse. Nós estamos sempre prontos a nos servir e não a servir. A querer que o outro se sacrifique, mas não se sacrificar. Se você adoecer e for para um hospital, você vai fazer questão que alguém lhe acompanhe. Que alguém fique na sua cabeceira. Que alguém cuide de você, porque você vai ter muito medo de ficar sozinho no hospital. Mas você já se prontificou a ficar na cabeceira de alguém? Então esse é o movimento. Eu quero que o outro se sacrifique, mas eu não quero me sacrificar. Porque eu não quero abrir mão dos meus caprichos pessoais de passar uma noite sem dormir, por exemplo. Mas eu sou capaz de ir para uma festa e ficar me sacudindo nesse tuque-tuque-tuque até 5 da manhã, bebendo, fumando. Mas ali eu estou atendendo o meu capricho. No hospital, não. Eu era pouco mais velho que tu quando Átalo se foi. Despedaçou-me o coração quando o vi marchando para o sacrifício. Átalo foi um amigo, aquele que o orientava. Se mostra como um trabalhador. E como ele diz aqui, prometeu acompanhar meus passos depois da morte e voltou a orientar-me. Então, subentende que era um orientador dele quando estava encarnado e mesmo desencarnado retornou para continuar essa orientação. Tá bom? Mas a gente vê aí a dor e esse desejo do senhor Corvino de também ir ao testemunho. Quem poderia admitir no túmulo o marco da separação para sempre? Não podemos olvidar, não podemos esquecer que o próprio mestre regressou do sepulcro para fortalecer os aprendizes. Eu digo que é uma das maiores lições de Jesus foi ele ter retornado. Eu acho muito interessante as pessoas criticarem a comunicabilidade dos espíritos, a materialização dos espíritos, a ação dos espíritos, a interação dos espíritos. Mas Jesus fez tudo isso. Jesus foi morto, foi assassinado, foi sepultado, foi crucificado e sepultado. No terceiro dia ele voltou, ele se comunicava em espírito. Vários discípulo não pensa só nos 12, mas de todos os alunos do Cristo foram vários que viram o nosso Senhor Jesus. A primeira foi Madalena. Depois ele apareceu aos 12, que não eram mais 12, 11, né? Apareceu aos seus demais discípulos. Tomé tocou, que aí a gente já vai ver, ele está materializado nesse momento, ao ponto de ser tocado por Tomé. Ele apareceu em Emaús, apareceu os discípulos voltando da pesca, ele já estava lá na praia fazendo um peixe. Está lá, gente. Então por que a gente persegue o Espiritismo, se o Espiritismo é o Consolador prometido e vem nos falar e reviver o cristianismo? Então, irmãos espíritas, a morte não existe. E a gente não vai, a gente volta. A gente volta para a nossa casa. O Senhor tem fé e virtude que estou longe de possuir, disse o Varro. Doravante sentir-me-ei sozinho. Então, apesar de todo esse incentivo, apesar dele acabar de dizer, olha,
O Átalo se foi, é meu orientador. Mas o Átalo voltou e continua me orientando. Ele acabou de falar. E o que Quinto Varro bem? Eu vou ficar sozinho. Quem é que vai me orientar agora? Poxa, ele acabou de dizer. Ele acabou de falar. Por que a gente tapa os ouvidos para a verdade? O Senhor tem fé e virtude que estou longe de possuir. Se justifica. É como já disse assim, eu não tenho a fé que o Senhor tem. E se acomoda aí. A partir de agora, senti-me-ei doravante. A partir desse momento, eu me sinto sozinho. E repetiu, sozinho. Mergulhar na carne, aonde nós caímos no manto escuro do esquecimento e deixamos de ouvir a nossa consciência. E olha, aí vai dizer, mas tia, aí a gente está só? Não, a gente tem um Cristo, ele tem aqui o Corvino, e quantas pessoas Deus coloca no nosso caminho para falar através dessas pessoas? E a gente não escuta. Você quer que Deus se materialize? Ele usa as pessoas para falar com a gente. Mas a gente não quer escutar. Então, a gente reencarna, mergulha no corpo, se apaixona pela forma. Está lá no livro Renúncia, aquele diálogo da Alcione no mundo espiritual. Lembra do nome do mentor? Ele diz do perigo. Você sentirá necessidade de reconhecimento. Você sentirá carência afetiva. Isso é a reencarnação também. Então não é fácil. E quando a gente reencarna, a gente se sente muito mais corpo do que espírito. Esse é um momento de muita dor? É. Mas se você voltar um pouquinho o estudo, ele entrou na casa dele, chegou até o quarto dele, pegou a esposa dele conversando com o chefe dele. Ele teve a vontade de pegar o Tarciano e fugir. Teve a vontade de matar os dois, mas ele realizou? Não. Isso já mostra a sua evolução. Talvez muitos ali matariam. Então são nesses momentos que nós vamos nos apresentando quem somos. Ele é um espírito sim que faz diferença, principalmente para aquela época, Narumi. Aonde a maledicência corria solto. A promiscuidade, hoje também. Mas em Roma Antiga a coisa já corria. Eu acho engraçado a gente falar da promiscuidade de hoje. Gente, isso é mais antigo do que o quê, gente? Do que as pirâmides do Egito. Essa promiscuidade é milenar. Traição é milenar. A gente está enrolado com sexualidade, com sexo, há milênios. Quando a gente lê a escala espírita, a gente vê espírito da terceira ordem, da segunda ordem e da primeira ordem. O Quinto Varro, ele é da terceira ordem, ele não é da segunda. Ele não é espírito superior. Ele é mais evoluído, mas ele ainda tem paixões. O próprio Tassiano é uma paixão dele. O próprio Tassiano, exatamente. Ele, sim, bem mais. Então ele não é um espírito superior. Ele é um espírito que está em luta. Quando é que a matéria não exerce mais nenhuma influência sobre o espírito puro? E olha, só presta atenção, Alcione não estava mais nem vinculada ao planeta Terra. Alcione era de Sírios. Ela é bem mais evoluída que Quinto Varro. Isso é um fato. Varro ainda está vinculado ao planeta Terra. Só não era o momento para ele reencarnar, e muito menos porque ele poderia até reencarnar, mas não com o intuito. O que não era o momento? O momento o quê? O momento não era para Tassiano se tornar cristão. Tassiano é um espírito da treva. Um espírito que estava dentro do circo, vibrando com a morte dos cristãos. O próprio Cláudio falou, né? Calma, não era para ele ter vindo, né? Reencarnado. Mas ele insistiu, né?
E a Narumi falou algo interessante. Ela disse assim: mas tia, ele ainda sente. Faz parte da nossa condição sentir. Inclusive o espírito superior da segunda ordem. Sentir ele pode. Agora, o que ele vai fazer com o que ele está sentindo é que faz toda a diferença. Então a gente pode sentir medo. A gente pode sentir até uma raiva. Mas o que eu vou fazer com isso é que me torna diferente. Porque é da condição humana. A gente se reveste de um corpo humano, carregando as sensações do corpo. O espírito é que vai atuar sobre esse corpo. Ele vai mergulhar em um corpo ainda extremamente animal, instinto, fome, sede, cansaço, desejo. Como administrar tudo isso? Pensa tu entrar numa casa de abelhas, uma colmeia, uma casa de caba. Como é que tu vai ficar lá dentro? Mergulhar no corpo físico é isso. Então, um espírito puro. Tia, Jesus é um espírito puro? Não. Jesus está além de um espírito puro. Ele é um espírito crístico. Mas um espírito puro mergulha na carne e ele tem todo o domínio sobre essa casa de abelha. Essa colmeia. Essa casa de caba. Tem caba em tudo quanto é canto, Augusto? Só aqui em Manaus. Tem tudo quanto é canto? Tem caba? Tem. Então todo mundo consegue entender, né, que tem caba, né? Que no Amazonas nós temos muito. Com outro nome? Maribondo. Maribondo, maribondo. Pronto, o pessoal aqui do Rio está me ajudando, que é a Lúcia Ramalho. Entendeu? Então é isso que a gente tem que entender. Então o espírito puro entrou, é só olhar a escala espírita, ela está bem explicadinha no livro dos espíritos. O espírito puro, ele entra, não se contamina com nenhuma abelha, como é que é? Maribondo ou caba que possa aparecer. Porque ele consegue administrar toda essa turma. Que é o desejo, a fome, a sede. Você já viu alguém com fome, meio-dia, 12h30, 1h da tarde, no sol quente de Manaus dirigindo? Ou dentro desse ônibus coletivo? Como é que fica o humor dele? Pois é. É o corpo sobrepondo o espírito. Ficou claro, gente? Vamos ficar por aqui. Cenas do próximo capítulo. Agradecemos muito a Deus, nosso Pai, a espiritualidade amiga e até o nosso próximo encontro, se Deus assim nos permitir.